Vamos ler a Bíblia? Vamos falar do que Deus tem pra gente hoje? Eu fiquei muito feliz que quando o Richard começou a ministrar, ele falou algumas coisas que Deus tinha falado comigo hoje. E eu fiquei muito feliz, porque quando a pastora me mandou mensagem ontem, 10 horas da noite, eu tremi igual vara verde. Eu falei, meu Jesus amado, cara, eu lavando a minha louça, tranquilona, pensando, pô, beleza, amanhã é dia de culto. O computador, a gente conseguiu consertar a televisão, que no domingo deu um probleminha. Caramba, show de bola. Lavando a louça, tranquilona. Daqui a pouco chegou uma mensagem, boa noite, então, você faz o culto amanhã? Coisa boa, pastora, obrigada. E aí eu estava lendo, eu fui olhar no meu caderno de devocional, falei, meu pai, e agora? O que o senhor vai falar com a gente? Como é que é? E aí eu olhei um texto que eu tinha estudado, eu olhei assim, eu falei, posso falar sobre esse assunto aqui, isso aqui é bacana e tal. Só que aí Deus, não é isso, Laís. Espírito Santo, não é isso. Não é você que vai ler e vai escolher o que Deus vai falar, é Deus que vai te direcionar. E aí a pastora me mandou, que hoje nós estamos na 6ª semana da campanha Jeová Jirê, janeiro pobre, dezembro rico. E aí ela me mandou o texto, o versículo da campanha de hoje, que é Gênesis 26, no verso 12. Vamos lá. E está escrito assim, Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Muito bacana. E hoje, a Bíblia está sendo bem clara aqui que ele colheu 100 por 1, porque foi Deus que o abençoou. Mas eu acredito não, a palavra de Deus diz que nós somos cooperadores com Cristo. Então, assim como o Richard falou na ministração dele, querer um milagre todos nós queremos, mas tem aqueles que precisam de um milagre e rompem, a multidão, rompem as diversidades, rompem os problemas, rompem as situações, rompem os sentimentos, rompem tudo aquilo que está contrário, dizendo para você não fazer, para você conseguir conquistar o seu milagre. Eu costumo falar lá no GC, e eu já falei algumas vezes aqui no altar, que quando eu imagino assim uma conversa entre Jesus e Deus lá no céu. E eu imagino Deus chegando para Jesus e falando assim, olha, eu vou te mandar para um lugar e, cara, não vai ser muito bacana, não vai ser uma férias, você não vai passear, não vai ser legal no final das contas. E eu imagino Jesus pensando assim, olhando aquele paraíso lindo que ele vivia, aquele lugar maravilhoso onde ele era amado, onde as pessoas honravam a vida dele, onde as pessoas o adoravam. E ele olhou para aquilo e falou, tá bom. E eu imagino que Deus deva ter preparado ele e falado, olha, mas você vai viver durante 30 anos razoavelmente tranquilo, vai ser de boas. Mas depois, os últimos 3 anos, o negócio vai estreitar um pouquinho para você. Você vai ser perseguido, caluniado, apontado, difamado. As pessoas vão pedir por um milagre seu, mas em um dado momento elas vão gritar que preferem outra pessoa a ti. E isso não vai ser legal. Você vai ser cuspido, você vai ser caluniado, vai ser acusado, você vai apanhar muito. E eu não vou poder fazer nada para te proteger. Eu imagino que Deus, no seu amor maravilhoso, ele aceitou e veio para a terra. E na nossa vida não é muito diferente. Às vezes a gente passa por situações e passa por problemas e a gente fica assim, meu Deus, igual Jesus fez quando chegou quando ele estava lá no Monte das Oliveiras, orando. Eu imagino que ele chegou e ficou tipo, meu Deus, cadê Deus, Pai? Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me deixou aqui sozinho? Afasta de mim esse cálice, tira de mim tudo isso. E às vezes a gente passa por situações na nossa vida que a gente fica, Pai, pelo amor de Deus, tira esse peso de cima de mim, faz alguma coisa. Manda um raio do céu e derrota todos os meus inimigos. Meu Pai, faz um milagre, olha essa situação. E às vezes parece que Deus está caladinho. Ele não responde. Parece que a porta não se abre, você está esmurrando a porta. Está batendo, você não está mais batendo, não, você está chutando a porta e a porta não abre. Você fica, caramba, o que está acontecendo? Eu quero falar para você que na história da Bíblia, ninguém recebeu nada da noite para o dia. Nem Jesus, que era o próprio Filho de Deus, recebeu alguma coisa da noite para o dia. Ele esperou 30 anos para poder ver o ministério dele se iniciar. As meninas colocaram lá na página da igreja um devocional falando sobre José.
E é linda a história de José. Eu acho maravilhosa, é uma história que eu amo. Mas se você pensar que ele esperou, ele passou por tantos problemas até chegar a ser governador, não foi da noite para o dia, porque a gente lendo a Bíblia, você acha assim, são 3 capítulos, nossa, passa rapidinho, 3, 4. Mas, meu amigo, isso foram mais de 16 anos longe da família. Foram mais de 16 anos numa terra estranha, sendo acusado, sendo preso, passando talvez talvez não, ele passou por limitações, por perdas. A perda do pai, sem notícia do pai, sem saber dos irmãos. E depois vem a pior parte, perdoar. Que é isso, Laís? Perdoar. Perdoar é difícil. Perdoar não é fácil, não. Mas ele perdoou. E a gente vai passando a Bíblia e você vai vendo que todos eles esperaram algum tempo para ver a promessa se cumprindo. E tem gente que até morreu sem ver a concretização da promessa, mas confiando que Deus vai fazer. Quem foi? Abraão, Isaac e Jacó. Deus garantiu a eles que a descendência deles seria muito numerosa, mas eles não viram a descendência. Eles não viram, mas eles confiaram que ia acontecer. Eles acreditaram na palavra de Deus. E às vezes você fica aí, mas o Senhor prometeu, o pastor falou, fulano de tal profetizou, ciclano orou, por que não aconteceu? Você quer que Deus resolva a sua vida, que você demorou 20 anos para estragar ela, num passe de mágicas? A gente demora uma vida inteira para fazendo escolhas erradas, fazendo besteira, enfiando os pés pelas mãos, e aí a gente entrega a vida para Jesus e quer que faça assim, resolvido. Um exemplo, a pessoa nunca trabalha. Não trabalha. Entra para a igreja, começa a trabalhar. Aí dá o dízimo. Quer que no próximo mês, Deus já bote uma BMW na porta da casa dessa pessoa, uma senhora casa. E se Deus não faz alguma coisa, ou se o negócio aperta mais um pouquinho, caramba, cara. Mas não falou, o pastor não falou que se eu vou fiar meu dízimo, né? As portas do céu vão se abrir. Então o pastor é mentiroso, então eu não vou dizimar. Pronto, resolvido o problema. Aí não dizima mais. Aí entra a pessoa solteira, entra na igreja. Não, eu vou ficar porque o pastor falou que vai fazer meu casamento. Aí passa 5 meses a pessoa não encontra ninguém. Aí, Lucão, 6 meses não encontra ninguém. 1 ano não encontra ninguém, ou então só aparece pururuca. Aí a pessoa faz o quê? Não, vou sair da igreja porque eu vou arrumar lá fora. Eu conheci uma pessoa no trabalho. Quando vem com essa história para mim, eu já sei. Não, conheci uma pessoa no trabalho, olha, muito bacana. Serve a Jesus? Não, mas ele é muito legal, ele é muito gente boa, trabalhador. É o segredo do fracasso isso aí. Aí a pessoa vai lá, depois vai ter que ficar vindo na igreja fazer campanha para Deus restaurar o casamento, para Deus trazer o marido para Jesus, para trazer a esposa para Jesus. Aí depois vira para o pastor e fala, meu pai, pastor, eu não sei onde foi que eu errei, pastor. Eu não sei o que eu fiz de errado. Aí tu tem que respirar 20 vezes para você não falar a verdade dura para essa pessoa. Quando a maioria que sabe, mas eu acho isso bem legal, quando eu voltei para Jesus lá em 2013, acho que foi 2013, 2013. Quando eu voltei para Jesus em 2013, eu estava separada do Alan, e o pastor vivia falando comigo, não volta para esse garoto não. Esse menino, tu sabe muito bem o que ele quer, ele não quer nada sério contigo. E eu, não, tá bom, pastor, não vou voltar não. Aí o Alan vinha, não, pastor não sabe de nada, ele não sabe da nossa vida, ele não conhece a gente. Quem sabe a gente, 3 anos já de relacionamento, agora você vai ficar com esse papo pra cima de mim? Eu, não, se quiser ficar comigo agora, meu querido, é só lá na igreja, buscando a Deus e com a aliancinha no meu dedo. Aí ele ficava me enrolando, daqui a pouco ele começou a vir para a igreja. Aí a gente foi se acertando, eu fui olhando, observando para ver se ele estava vindo mesmo. E o pastor Alan me mandou mensagem de novo, pastor, não dá confiança para ele, escuta o que eu estou te falando. Todas as vezes que você não me ouviu e me desobedeceu, você deu com a cara na porta. Verdade, todas as vezes que eu fui contra a orientação do meu pastor e da minha pastora, eu dei com a cara na porta. Aí eu fiquei, não, tá bom então, o pastor falou que não é para dar confiança, eu não vou dar confiança. Aí eu comecei a não falar com a Alan na igreja. Entrava, boa noite, e ia sentar com as meninas.
Ele entrou em maio na igreja, aí quando foi junho, fui vendo, aí daqui a pouco a pastora Laís, o Alan deu nome para o batismo. Conversa fiada, pastora. Saí, chegar no dia, ele nem vem. Chega o dia do batismo, quem tá lá? Alan. Ixi, calma, vamos ver. Quando ele batizou, o pastor virou para mim e falou assim: olha, minha filha, agora é o momento. Se você quiser, agora é o momento. Eu falei, então amém. Aí eu esperei mais 15 dias. E aí, quando eu cheguei para ele para conversar com ele, eu falei assim: olha só, eu quero conversar com você para a gente voltar a namorar. Aí ele, tá bom. Mas só tem um detalhe, a gente só volta a namorar se for para casar. Tá bom. E tem mais um detalhe, a gente só volta a namorar se for para casar e para esperar o casamento para fazer as coisas que só se devem ser feitas no casamento. Aí ele, tá bom. Aí eu, o que está acontecendo? O cara está mudado. O que houve? Aí eu sem acreditar, e era o Alan numa ligação e a pastora Thalita na outra ligação. E a minha mãe sentada no sofá. Gente, juro por Deus, parecia que eu estava recebendo a notícia de um filme. Eu não sei. A minha mãe sentada no sofá com a minha irmã, eu no telefone com a Alan, no outro telefone com a pastora Thalita. E eu, o que vai acontecer agora? Vamos lá. Ele, não, tá bom, eu estou de serviço, mas aí quando eu voltar na quinta-feira a gente conversa. Eu, então tá certo. Aí liguei para a pastora, continuei a minha ligação com a pastora Thalita, falei assim: o que a gente faz agora? Ela, não, vou ver o buffet, a gente vai sair tal dia para ver o vestido, vamos resolvendo as coisas para a gente correr logo para ajeitar tudo. Aí eu amei. Mas o Alan não sabia. Quando eu sentei para conversar com ele na quinta-feira, botei as regras no negócio, para o negócio andar, ele aceitou tudo aquilo que eu falei, falou, não, vamos casar. Eu falei, então tá bom, então a gente casa ano que vem. Aí, né, ano que vem, era 2013, julho de 2013. Eu amo o mês de julho. Foi o mês que eu voltei para Jesus de verdade, que eu voltei mesmo. Foi o mês que eu encontrei Jesus. Foi o mês que a minha filha nasceu. Foi o mês que eu voltei a namorar o homem da minha vida. Foi o mês que Deus realmente trouxe só notícia boa para mim, no mês de julho. E aí, a gente foi, conversou, e ele aceitou tudo. Quando foi no sábado, eu estava no buffet, fechando o buffet. Ele, qual é a data? Não, eu vou ver a data ainda, vou confirmar a data para você. Aí chega no buffet com a pastora, Laís, que data? Aí eu, abril um mês. Aí liga para lá, abril? Não, abril tem um problema, não sei o quê, tem muita viagem lá no quartel, nananã. Eu, tá, abril não dá. Março, não, março tem não sei o quê no quartel, nananã. Tá, fevereiro, não, fevereiro, eu falei, meu Deus, não dá tempo de fazer um casamento da agora para o final do ano. A pastora, olha, tem dezembro. Que dia de dezembro é bom para você? Eu falei, pastora, pelo amor de Deus, dezembro é daqui a 5 meses. Pelo amor de Deus. Ela, não, vamos, vai dar certo, Deus vai fazer. E aí, quando foi, tá bom, eu olhei um calendário, falei, minha mãe vai casar em dezembro. Aí ela, que dia? Eu falei, não sei. Ela, vamos botar para o máximo para o final do mês. A gente casou dia 21 de dezembro de 2013. Marcamos a data. Quando eu olho a data, eu falo, impossível pagar. Impossível. O Alan estava no quartel, devendo Deus e o mundo. Eu falei, como que se paga essas coisas? Como que não dá para comprar casa? Vai morar de aluguel? Como que vai fazer? O Alan tinha um carro que só dava problema, meu Deus do céu, não tinha habilitação. Aí eu, meu Jesus, não, vamos vender o carro. A gente vendeu o carro. Agora vamos usar o dinheiro do carro para pagar o casamento. Aí usou o dinheiro do carro para pagar o casamento. E na época o salário mínimo acho que era menos de R$900, gente. Eu não sei como, mas Deus fez tudo. Eu não sei como, eu não sei. A minha festa foi a coisa mais linda do mundo. Esses dias, até tá lá em cima da minha mesa, o DVD do meu casamento, e a Alice perguntando, mãe, onde é que eu estava nisso aqui? Você não existia ainda, amor. Você veio nascer depois de 3 anos disso aqui, 2 anos e pouco. E eu fui contando para ela a história, e eu olho, e todo mundo que fala para mim que vai casar, eu fico, vai dar certo, fica tranquila. Se fizer a escolha certa, vai dar certo. Existe perfeição na minha vida ou na vida do Alan? Não, mas existe muita perseverança. Existe muita persistência. Existe cumplicidade. Existe muita amizade. Existe o texto que eu li em Eclesiastes 4, quando eu não estou bem, quando eu estou fraca na fé, Ele me levanta. Quando eu estou bem e Ele não está bem, eu vou lá e levanto Ele. A gente vai se ajudando. Quando uma coisa não está dando certo, a gente fica insistindo, persistindo, a gente não desiste.
Você olha que quando Isaac, ele teve Rebeca, foi uma revelação de Deus, foi Deus que escolheu Rebeca para Isaac. Você vê que o tempo inteiro, as pessoas que vêm colocando Deus em primeiro lugar e seguindo as orientações dos seus líderes, dos seus pais, das pessoas que têm uma visão espiritual além da sua, essas pessoas arrebentam, não tem outra alternativa. Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de vida transformada, de você constantemente procurar uma melhora, constantemente você procurar ser alguém melhor. Eu olho para mim, para o Alan, e eu falo assim, meu Deus, só o Senhor para fazer isso. Só o Senhor. Quem conhece a gente da antiga, Lucas era nosso amigo quando a gente não servia Jesus. Só Deus para fazer isso. Lucas casou agora há pouco tempo com a Renata e eu fiquei emocionadíssima, porque eu e o Alan, a gente cansou de ver o Lucas. Poxa, caramba, quando é que vai chegar minha hora, minha vez? E toda vez que eu converso alguma coisa com o Lucas e a gente entra no assunto de casamento, eu falo, amigo, valeu a pena você esperar, porque a Renata é uma bênção na vida da gente. Às vezes você não recebe aquilo que Deus tem para você porque você quer colocar o carro nas frente dos bois, você não escuta, você não obedece. Você não para pensar. Se tem alguma coisa dando errado, você logo desiste. Não quero saber, eu vou embora. O pastor não gosta de mim, a pastora não gosta de mim, o líder tal, a líder tal, e fulano de tal, e ciclano. Olha, passou por mim, não deu nem boa noite. Pelo amor de Deus. O que vai fazer você chegar até o milagre alcançar a sua vida, é você persistir independente da situação. O Richard falou, a mulher do fluxo de sangue, ela estava indo contra a multidão ali, ela estava a favor da multidão, mas ela estava tipo assim, eu vou chegar, não importa o que aconteça, eu vou lá. Eu estou fraca, eu estou capengando, mas eu vou chegar. Quando Isaac cavava um poço e os filisteus vinham e entulhavam, ele não desistia no primeiro, ele ia lá e cavava outro. Mas aí iam lá e entulhavam os poços dele, ele ia lá e cavava outro. Quando ele casa com a esposa dele, a Bíblia fala, ele tinha 40 anos quando ele casa com Rebeca. E aí, provavelmente, naquela época eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, e ele deve ter visto assim, né, passa um mês de casado, nada da Rebeca engravidar, passa 2 meses, nada da Rebeca engravidar. Você acha que ele, na época, ele poderia, né? Repudiar a esposa dele, já que ela não tinha dado filhos, ou casar com uma segunda esposa? Você acha que ele escolheu o caminho mais longo ou o caminho mais fácil? Ele escolheu o caminho mais longo, igual o pai dele. Quando Sara não engravidou, Abraão não virou as costas para ela e foi escolher uma nova esposa. Não, ele perseverou ali, acreditando que uma hora ia acontecer. Depois Deus fez a promessa, ele continuou perseverando e acreditando que uma hora ia acontecer. A Bíblia fala, no capítulo 25, o 19 e o 20, fala exatamente isso que eu acabei de citar. Que quando Isaac viu que a esposa dele era estéril, ele ora ao Senhor e pede para que Deus abençoe ele com mais filhos, com filhos, né? E aí, no verso 21 e 27, fala que ela engravidou e deu à luz quando Isaac tinha 60 anos. Se eles casaram com 40 e ela deu à luz quando ele estava com 60, foram 20 anos de espera. Foram 20 anos ele acreditando que Deus ia fazer na vida deles. Quando eu voltei para Jesus, eu não voltei esperando que eu ia casar tão rápido. Para mim foi rápido, eu voltei para Jesus em abril de 2013, casei em dezembro de 2013. Para mim foi rápido. Mas eu não vim pensando nisso. Só que Deus sabia que para eu poder ter uma base forte, para eu permanecer nos caminhos dele, para eu não me desviar, para que quando as bênçãos grandes chegassem, eu estivesse preparada para receber, ele tinha que me dar a maior bênção de todas que eu já quis na minha vida, que era a minha família. Eu falo isso o tempo inteiro. O meu casamento, a minha filha, são as maiores vitórias que Deus poderia ter me dado. É o maior tesouro da minha vida, são eles. Então Deus começou fazendo a minha base, para Ele me colocar onde Ele vai me colocar. É amanhã? Não. É daqui a 20 anos? Quem sabe? O que vai fazer eu chegar até lá? O que vai fazer você chegar até o teu milagre? O que vai fazer você chegar até onde Deus quer colocar você?
É o quanto tempo você vai continuar insistindo, batendo nessa porta. É quanto tempo você vai continuar perseverando independente da situação. É quanto tempo você vai olhar para as circunstâncias e vai falar assim, não importa o que eu não vejo, importa aquilo que eu sei que Deus vai fazer na minha vida. Importa a promessa que eu sei que Ele tem para mim. A Bíblia é clara, ele orou quando com 40 anos, com 60 ele viu a mulher dele dar luz a 2 filhos, Esaú e Jacó. 20 anos depois. E só depois disso vem a história dos poços, dele colher 100 por 1. Você está entendendo? Ele colheu 100 por 1 porque quando estava tudo estéril na vida dele, ele não desistiu. Quando tudo dizia que não, ele não retrocedeu. Ele não virou e falou, Jesus, quer saber? Ô Deus, você não me ajuda? Você não abre a madre da minha esposa? Então eu vou arrumar uma outra mulher que o Senhor não escolheu para mim e eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser. Ele não fez isso. Quando a resposta demorou, aí foi que ele se manteve fiel a Deus. Aí foi que ele insistiu, aí foi que ele bateu na porta. Aí foi que ele se manteve firme com Deus. Então quando a resposta não chegar na hora que você quer, em nome de Jesus, não desiste não. Não rói a corda. Os crentes mais antigos assim, a galera lá de trás fala às vezes que você tá... É uma fila, né? Tem um anjo assim e vem uma fila. E aí às vezes você está chegando pertinho de receber a sua vitória e você faz alguma coisa, você retrocede e você vai lá para o final da fila. Eu já vi uma senhora falando que viu isso acontecendo. Ela teve uma visão assim, ela falou que viu isso assim, literalmente acontecendo. Uma pessoa, enfim. Eu não sei se isso existe, se é de fato uma fila. Eu não sei de verdade. Mas eu sei de uma coisa, que se você retroceder, você não vai chegar mais perto do lugar onde Deus quer colocar você. Se você desistir, pelo contrário, você vai voltando. Tem que seguir em frente, não importa o que aconteça. Tem que olhar para frente. Para a profecia dessa campanha se cumprir na sua vida, para dezembro ser um mês rico, e não só porque você vai estar com o seu 13º, você tem que perseverar até chegar dezembro. Tem que continuar, tem que bater nessa porta até ela se abrir. Tem que tirar aquilo que precisa ser tirado. Tira tudo. Tira as amizades erradas. Tira os sentimentos errados. Várias vezes eu tive alguns pensamentos de desistir, algumas tristezas sem fundamento, ou que o diabo intensificava uma coisa que era desse tamanho, o diabo fazia ficar desse tamanho aqui, e eu conversava alguma coisa com meu marido, e ele falava, amor, não é assim. Preste atenção, fica tranquila, vai dar certo. Não desiste não. Ou ele chegar do trabalho chateado porque a resposta não chegou, a porta não se abriu, e eu, fica tranquilo, vai dar certo. O que você quer fazer? Vamos fazer o quê? Ou entre amigos. Um amigo ou outro conversa alguma coisa, conta alguma história, e a gente está ali o tempo inteiro dando força um para o outro, e amigos fazem isso conosco. Está vendo a importância de você não estar sozinho? Está vendo a importância de você ter pessoas de Deus ao seu lado? A importância é essa. Não é alguém para colocar pedra o tempo inteiro, não é alguém para ficar falando derrota na tua cabeça, não é alguém para ficar falando besteira no teu ouvido. É alguém para te incentivar a chegar onde você precisa chegar. Você não pode desistir. O Richard falou na ministração dele, eu pensei que ele estava mandando a gente repetir, eu dei mó gritão ali. Eu ri toda sem graça depois, que ele falou, eu vou fazer de tudo eu vou até depois do fim. E eu vou até depois do fim. E aí eu não era para falar, mas aí eu repeti. Mas quando ele falou isso, eu falei, caraca, que bacana, Deus preparou exatamente tudo essa noite. Você tem que ir até depois do fim. Qual é o fim, Laís? Eu não sei, alguém falou para você que tem um fim aí. Que para esse laudo médico não tem jeito, é morte. Que para o teu casamento talvez não tem jeito. Ah, Laís, mas você acabou de falar de que eu estou pagando por uma escolha errada que eu fiz. Entenda bem. Se dá tempo de não fazer a escolha errada, então não faça. Mas se você já fez e o negócio não está muito bom, então coloca Deus em primeiro lugar. Que Deus ele vai fazer a obra, Ele vai fazer o mover. O Alan era meu namorado há 3 anos, quando eu decidi voltar para Jesus. A gente estava separado, mas já tinham quase 3 anos de relacionamento. E só quando eu entreguei a minha vida para Jesus
eu decidi de verdade servir a Ele, foi que Ele decidiu vir para a igreja. Foi que Ele decidiu também. Se eu não tivesse desistido, onde é que eu estava? Aliás, se eu tivesse desistido, onde é que eu estava? Se eu não tivesse esperado o momento certo, você entende? Se você tem algum problema no teu casamento, luta. Ora a Deus. Pede direção. Conversa. É no teu trabalho? Ora a Deus. Isaac, quando viu que a esposa era estéril, ele não foi falar com o pai dele, ele não foi falar com o vizinho, ele não foi falar com ninguém, não. Ele foi falar com Deus, o melhor amigo dele. E Deus foi quem deu a resposta. No mesmo dia? Não, 20 anos depois, mas Deus deu. Não importa quanto tempo vai demorar para você chegar no teu milagre. Não importa quanto tempo vai levar para você ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Se você não desistir, se você não parar no meio do caminho, Ele vai fazer tudo aquilo que Ele prometeu para você. Pode estar tudo dizendo que não. Pode estar tudo ao contrário. A multidão pode ser muito grande, você pode estar sem forças. Você não está se aguentando em pé. Mas se Deus prometeu e se você perseverar, confia, Ele vai fazer. Você vai ver se realizar. Quem não é casado, vai casar. A Vanessa pegou lá atrás. Quem não está empregado, vai ser empregado. Vai trabalhar, alguém vai te ligar e vai falar que a vaga é tua. Quem está esperando a promoção na empresa, vai ser promovido, Deus vai fazer. Quem está querendo uma cura vai ser curado. É só perseverar. É só você insistir. É só bater nessa porta. Amém?